Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, muito obrigado. Meus queridos, eu tenho esta noite uma satisfação muito grande em ter a oportunidade de cooperar com os irmãos. Eu quero externar a minha gratidão ao Senhor, nosso Deus, por esta oportunidade tão rica e tão abençoada. Quero agradecê-lo pela oportunidade de compartilhar a sua palavra com os irmãos e, sobretudo, pela saúde que tem nos dado e pela vida. Quero agradecer ao pastor Saulo com muito carinho pelo convite que nos fez, pela confiança em permitir que nós tomemos esta tribuna. Cumprimento também sua esposa, a irmã Cristina. Agradeço a recepção a mim e a minha esposa também. Quero, na pessoa do pastor Saulo, cumprimentar a todos os obreiros, cooperadores, agradecer aos irmãos pelo carinho que nos têm recebido neste lugar. Feliz também de ver aqui o Alex, nosso cinegrafista, pessoa a quem nós estimamos muito também. Meus queridos, eu gostaria nesta noite de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, trazer alguma meditação, alguma coisa que o Senhor tem colocado em nosso coração. E para nós começarmos a pensar alguma coisa, eu gostaria de contar uma coisa pessoal aos irmãos, uma particularidade minha e da minha esposa, alguma coisa que nos aconteceu ano passado. Nós viajamos numa pequena viagem de férias no mês de outubro, começo de novembro do ano passado. E durante esta viagem nós passamos por algumas cidades e num dia em particular nós tínhamos alguns passeios turísticos no período da tarde, e depois nós viajaríamos para uma outra cidade. Então nós saímos do hotel já com todas as nossas malas, com todas as nossas bagagens, um carro que havíamos alugado, para que fizéssemos estes passeios e depois fôssemos para a cidade seguinte que conheceríamos. E nós estacionamos o carro no centro dessa cidade, no centro da cidade onde estávamos, e embora não fosse recomendável, nós deixamos as bagagens no carro. Era o único dia em que isso seria preciso, e na minha cabeça eu julguei que a probabilidade de acontecer alguma coisa fosse muito pequena, e nós saímos do carro e fomos para o passeio só com uma máquina fotográfica, a carteira, tanto eu como a minha esposa. E quando nós retornamos no final do dia, qual não foi a nossa surpresa? Em verificar que o carro estava absolutamente vazio. Todas as nossas bagagens, todas as nossas malas haviam sido levadas. Nós ficamos com a máquina fotográfica, a carteira e a roupa do corpo, uma calça, uma camiseta. Minha esposa da mesma forma, com a roupa que estava no corpo e a bolsa. A sensação foi uma das piores que eu já pude me lembrar de ter recentemente experimentado, porque você está num lugar estranho, no meio de pessoas que você não conhece, e de repente você se vê sem absolutamente nenhum dos seus pertences. E foi uma coisa assim, no momento foi extremamente angustiante. Nós tivemos aquele impacto inicial, e a verdade é que até na calçada ali onde nós estávamos, eu tomei minha esposa, nós oramos a Deus, porque compreendemos que obviamente havia ali alguma coisa espiritual. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele tenta tirar a nossa paz. Era uma viagem que nós planejávamos há muito tempo, e nós precisávamos dessa viagem depois de um período difícil das nossas vidas que nós passamos. Eu sei que muitos dos irmãos acompanharam, então nós compreendemos que era um laço maligno, e nós oramos e resolvemos continuar a viagem normalmente. Nós pegamos o carro com a roupa do corpo, fomos para onde íamos, e a partir do dia seguinte nós começamos a recomprar as coisinhas que nós precisávamos. E a verdade é que nós compramos ali pouca coisa, escova de dente, alguma roupa íntima, camiseta, e assim foi. E nós prosseguimos na viagem. Agora, o que me chamou a atenção, e é por isso que eu estou contando essa história aos irmãos, é que lá pelas tantas a minha esposa disse o seguinte para mim: olha, puxa vida, nessas
percebe como a gente precisa de pouca coisa para sobreviver. Aleluia. E eu fiquei, irmãos, olha, eu considerei isso um milagre, porque ouvir isso de uma mulher, e vocês não conhecem a minha mulher, ouvir isso da minha esposa, eu gostaria de ter gravado esse momento, porque quem depois ouvisse não ia acreditar que ela disse isso. Vocês mulheres, imaginem vocês não terem ficado com uma escova, um secador. O que é isso? Para mim que tenho esse cabelo liso, fácil de pentear, não é nada. Mas para quem tem um cabelo maior... E é verdade, eu conto isso para vocês e eu fiquei com isso na minha cabeça. Como a gente precisa de pouca coisa para sobreviver. E isso ficou na minha cabeça. E a verdade é que eu acho que eu ouvi estas palavras com o ouvido espiritual. Porque na minha cabeça o que ficou foi exatamente isso. Como a gente precisa de pouco para sobreviver espiritualmente. Aleluia. E como a gente às vezes se permite carregar um excesso de bagagem espiritual. Na verdade, nós só precisamos de uma coisa para sobreviver espiritualmente. Não é nenhuma coisa. Na verdade, nós apenas precisamos de uma pessoa para sobreviver espiritualmente. Essa pessoa é aquela que nós viemos adorar nesta noite. Essa pessoa é o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite. Glória a Deus. Mas nós temos essa tendência humana de tornar as coisas complexas. Nós temos uma tendência de tornar as coisas complicadas. Nós temos esta tendência de carregar um excesso de bagagem. Será que Jesus fala alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 21. Eu quero ler com você o versículo de número 34. 21 e 34, nós vamos começar lendo apenas a primeira parte deste versículo, que a gente vai depois ler o resto e pensar alguma coisinha. Jesus está explicando acerca das últimas coisas, está na verdade profetizando acerca do fim dos tempos, a volta do Filho do Homem e os sinais que sobreviriam, e vem estas palavras de Jesus, verso 34: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue. O que Jesus estava dizendo, por outras palavras, era: cuidado com você mesmo, para que o seu coração não se encha com excesso de bagagem. Quando eu falo de excesso de bagagem no coração, eu falo de pessoas que estão carregando muito mais peso do que podem e muito mais peso do que devem carregar. Meu Deus. E a gente poderia falar de tanta coisa. E a verdade é que enquanto eu estava preparando este sermão, a verdade é que eu sou o primeiro que come disso aqui, porque isso aqui falou tanto e tem falado tanto comigo. E há tantos exemplos de excesso de bagagem do coração. Eu não sei, a primeira coisa que me veio à mente, talvez pelo meu modo de ser, é este desejo, esta tendência nossa humana de tentar gerenciar tudo o que está à nossa volta, controlar tudo o que está à nossa volta. Nós temos este desejo, que é alguma coisa que parece que é natural nossa, de controlar as pessoas que estão à nossa volta, de controlar os sentimentos que elas têm, as ações que elas têm, as reações que elas têm. Nós queremos gerenciar aquilo que acontece à nossa volta, o possível e o impossível, o provável e o
O vosso Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E quando você não tem forças para pedir, Ele escuta as tuas lágrimas. Bendito seja o nome do Senhor. Como pesa esse desejo de controlar o que acontece à nossa volta. Como isso pesa nos nossos corações. A verdade é que muitas vezes nós vivemos ressentidos com o passado, inconformados com o presente e ansiosos pelo futuro, não é? Ressentido com o passado, inconformado com o presente e ansioso pelo futuro. Qual que é o problema de um coração com excesso de bagagem? Nós vamos voltar para o texto que nós lemos e vamos ler a segunda parte do versículo. Nós lemos a primeira: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue. E aí vem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Quando o coração está com excesso de bagagem, aquele dia vem de improviso. O que isso quer dizer? Jesus estava falando acerca da sua vinda. Jesus estava falando acerca de sinais que iriam preceder a sua vinda. Jesus estava falando acerca do mover de Deus na terra, acerca do cumprimento do propósito de Deus para a salvação do homem, o arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus diz, olha, quando o seu coração está carregado, aquele dia vem de improviso, é como se ele estivesse dizendo, quando o seu coração está carregado, você não percebe o mover de Deus. Quando o seu coração está carregado, você não percebe que Deus está cumprindo os seus propósitos, que Deus está se movendo na tua vida, porque o teu olhar está apenas para o lado de dentro, para um coração que está carregado de peso, excesso de bagagem, excesso de peso. Mas o que é que causa no coração do homem um excesso de peso, excesso de bagagem? O próprio Jesus disse, ele falou de glutonaria, ele falou de embriaguez, e ele falou dos cuidados da vida. É interessante porque nós estamos falando de excesso de bagagem no coração. E todas estas circunstâncias que nós mencionamos, glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida, todas elas são excessos. Você sabe o que é glutonaria? Você talvez já tenha ouvido a palavra gula, gulodice. Na verdade é o excesso de vontade de comer. Na verdade é o excesso de apetite. E pode ser por comida, e pode ser até mesmo por outros tipos de meios de satisfação, até mesmo entorpecentes ou drogas lícitas. Glutonaria. A outra coisa que Jesus menciona é embriaguez, que é excesso de do quê? Ainda bem que ninguém sabe. Excesso de álcool, excesso de drogas, é o torpor que é causado por um excesso. E os cuidados da vida, excesso de vaidade, excesso de preocupação com as coisas dessa terra. Eu sempre gosto de olhar outras traduções da palavra de Deus, e tem uma que eu gostei muito, que diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Bom, talvez você esteja aí pensando, olha, eu estou feliz, porque eu não sou glutão, eu até como pouco para o meu tamanho,
Eu não sou bêbado, não me embriago, não sou libertino. Libertinagem significa corrupção, devassidão. Não tenho estes problemas. Mas vem cá, será que é só esse tipo de excesso? Será que é só esse tipo de excesso que causa sobrepeso no coração? Eu quero que você pare nesse instante comigo e olhe um pouquinho para dentro de você, para o seu coração, e veja o que você está carregando de excesso de bagagem. O que está aí dentro do teu coração que está pesando tanto, está te atrapalhando tanto de caminhar com Jesus, está te atrapalhando tanto de ter passos firmes? O que você está carregando, que é excesso de bagagem, você está levando, não deveria estar aí, mas está. Não deveria estar pesando no teu coração, mas está. Você não é glutão, eu sei que você não é. Você não se embriaga, eu sei que você não se embriaga, mas tem tantas outras coisas que pesam no nosso coração. O nosso coração às vezes parece um imã. Se você trouxer um imã aqui, ele vai atrair tudo o que for de metal que estiver aqui perto. Pode ser um metal, eu não sei se imã atrai, acho que não atrai metal precioso, né? Não sei se... Mas enfim, pode ser uma peça bonita, o imã vai atrair, mas pode ser também uma sucata. Ou seja, o imã não distingue, ele simplesmente atrai metal. E muitas vezes o nosso dia a dia, a rotina, parece que entorpece os nossos sentidos, e nós permitimos que o nosso coração se torne um grande imã de sentimentos. Você atrai tudo o que está à sua volta, tudo quanto é sentimento. Alguns são bons, outros tantos ruins. E o seu coração está como um imã. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus deseja separar aquilo que presta daquilo que não presta, daquilo que aproveita, daquilo que é excesso de bagagem, porque nesta noite é preciso que você saia daqui transformada pela libertação do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há pessoas que estão caminhando passos pesados porque estão carregando no seu coração pesos que não são seus, porque o sangue de Jesus nos perdoa e nos liberta de todo qualquer pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe que tem um negócio que chama, eu até anotei aqui, acumulação compulsiva. Tinha um outro, disposofobia. Eu só sei disso porque minha mulher é psicóloga. Disposofobia, acumulação compulsiva. Talvez você até já tenha visto na TV. Tem não sei se é um programa, mas eu sei que eu já vi alguma coisa por alto, de pessoas que vão na casa, a produção do programa vai na casa de pessoas que tem é uma síndrome, é uma doença, é uma patologia, que tem esse problema, que é guardar tudo. A pessoa guarda lixo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas há pessoas que sofrem desse problema. E eu já vi filmagens das casas, dos lugares onde essas pessoas moram, às vezes é o carro. É alguma coisa absolutamente absurda para quem não está acostumado com aquilo. A pessoa não joga fora um guardanapo. E é interessante, se você verificar, der uma lida acerca do que é essa disposofobia, você vai ver que assim, a pessoa, não é que ela vai usar aquilo, ela não usa, mas também não descarta. E vai guardando, e vai acumulando, até que vem a produção do programa e tenta liberar a área.
E às vezes a gente faz isso na vida. A gente vai acumulando coisa velha, vai acumulando sentimento velho, culpa, mágoa, ressentimento, rancor, e vai pondo isso dentro do coração. E sabe, como uma pessoa que tem esse problema, você nem usa e nem joga fora. O que isso quer dizer? Você nem toma a mágoa que você teve, a decepção que você teve com alguém, você não toma isso para aprender. Porque se você tomasse isso, esse sentimento, e pelo menos aprendesse, olha, eu aprendi quando eu sofri esta decepção com tal pessoa, que o ser humano, olha, é assim, assado, eu vou crescer com este acontecimento. Não. Você não usa para o seu benefício, mas não joga fora, mas deixa no cantinho aí. Deixa este rancorzinho aqui no canto. Deixa esta culpa aqui do lado. Deixa esse complexo de inferioridade aqui neste baú. Eu falei aqui já, olha, a gente às vezes não se identifica com coisas grotescas, como as que eu mencionei aqui, de glutonaria, etc. Mas deixa eu falar uma coisa. Quem de nós não passa um pouquinho de ansiedade? Quem de nós não passa um pouquinho de ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Quer uma definição de ansiedade? É antecipação de alguma coisa real, uma coisa ruim, obviamente, ou não necessariamente. A antecipação de alguma coisa real ou percebida. Ou seja, é você antecipar alguma coisa que pode ou não acontecer. E quantas vezes eu já fiquei ansioso por situações que nunca vieram sequer a passar perto de acontecer? Olha só, ter ansiedade é normal. Em momentos da vida, em fases da vida, há épocas da vida em que você passa por ansiedade, é uma prova que você está esperando o resultado, é um pedido de casamento que você fez e não teve resposta ainda, é um emprego que você... São momentos de ansiedade. Agora, o problema surge quando a ansiedade se torna um modo de viver. Há pessoas que fizeram da ansiedade um método de vida. Então ela se sente ansiosa com tudo e por tudo. Qualquer circunstância na sua vida gera ansiedade no seu coração. Você antecipa o que você acha que pode acontecer. Sabe, a Bíblia dá uma receita muito boa para a ansiedade. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Tem um texto que está no livro de Êxodo, abre aí, por favor, sua Bíblia, que mostra bem como a ansiedade é excesso de bagagem. Capítulo 6 do livro de Êxodo, nos versículos 2 a seguir, um pouquinho antes, o povo de Israel se queixou acerca de Moisés e Arão, porque, Êxodo 6, quando Moisés fala a Faraó, o Faraó fica com raiva e ele agravou a situação do povo de Israel. E o povo se queixou de Moisés e de Arão por causa disso. E Deus toma a boca de Moisés e passa a reafirmar a sua promessa ao povo de Israel. Eu apareci a Abraão, eu fiz um concerto com Abraão, eu fiz um concerto com Isaac, eu tenho um concerto com Jacó, ou seja, eu tenho um compromisso com vocês, eu prometi a Canaã, eu vou entregar a terra prometida. Deus anima o povo, mas olha o versículo 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas olha aí o que vem. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa do quê? Por causa da ânsia do Espírito. Por causa da dura servidão.
Deus estava reafirmando as suas promessas ao povo de Israel, só que o coração deles estava tão carregado com a ansiedade do momento que eles não puderam receber a promessa de Deus. Está ouvindo Deus falar contigo? Está ouvindo Deus falar contigo? Quantas e quantas vezes Deus tem reafirmado as promessas dele para a sua vida, dizendo que tem compromisso contigo, que ele te prometeu uma determinada Canaã, que você sabe o que é, que ele tem fidelidade para cumprir tudo aquilo que prometeu a você. Só que o teu coração, o teu espírito está tão carregado de ansiedade, que Deus vem falando, que Deus vem reafirmando e confirmando as suas promessas, mas isso parece que já não entra no teu coração, porque no teu coração só reina a ansiedade. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Vai abrindo o teu coração, vai ouvindo a palavra de Deus e vai falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, sou eu, as promessas são as minhas. Eu sei que o meu coração está carregado de ansiedade dia após dia, mas arranca isso de mim hoje. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mas tem mais excesso de bagagem por aí. Nós vivemos um tempo que a vida nas grandes cidades, no meio urbano, e eu sei que mesmo aqui, a verdade, isso aqui é uma extensão da vida de São Paulo. Eu sei que embora talvez seja até um pouco mais calma, eu conheço um pouco a região, mas eu sei que vocês sabem o que é viver numa grande cidade. E hoje o que se adora falar é de estresse. Estresse é um mal moderno. E eu percebi uma coisa, que na maioria das vezes, quando se fala em estresse, na verdade é só uma forma mais bonitinha de se falar de raiva. Grande parte das pessoas estressadas são pessoas raivosas. E agora, isso aqui bate em todo mundo. Eu sou o primeiro. Faça uma retrospectiva, por favor, das últimas 24 horas e me fala quantas vezes nas últimas 24 horas você teve raiva de alguém ou de alguma coisa. Meu Jesus. Quem escapar pode ir para o céu hoje com roupa do jeito que está. Deus maravilhoso, aleluia. Para te animar um pouco, eu fiz esse exercício. E olha, eu vou dizer a vocês, vou confessar a vocês, hoje, neste dia de hoje, antes das 9h30 da manhã, eu já tinha ficado com raiva, muita raiva, 2 vezes. É, Deus poderoso. Hoje eu trabalhei, e pela manhã, cedo, eu tomei café numa padaria onde eu costumo tomar, e eu sei lá por que cargas d'água que eu já estava atrasado para o trabalho, e havia menos atendimento do que o normal, e eu pedi um simples cafezinho. E o tempo que demorou para vir esse café foi quase o tempo que eu demorei para chegar ao trabalho. E eu fiquei com raiva. Eu não falei nada para atendente, para ninguém. Eu não falei nada para ninguém, mas eu fiquei com raiva. E eu estou indo para o trabalho, eu já estava atrasado. E eis que no caminho, uma Kombi daquelas que você já imagina, na faixa da esquerda, e não permitindo que ninguém mais andasse. Eu estava bem atrasado, e a Kombi, e olha que eu não estava próximo da Kombi, um outro carro se aproximou da Kombi e buzinou, e a Kombi não saiu. E eu fiquei com raiva da Kombi. Aí eu parei de contar, porque já era 9h30 da manhã, eu falei, chega, até o fim do dia eu vou perder as contas. A gente fica com raiva se você chega no banco e tem alguém na sua frente com um calhamaço de conta e você vê que você vai ficar ali um bom tempo porque a pessoa resolveu pagar todas as contas do mês naquele instante. Ah, os maridos, quando chega a fatura do cartão da mulher, e as mulheres quando... Bom, deixa pra lá. Quando chega a época de pagar imposto de renda,
resolvido alguma coisa. Eu fiquei com raiva da Kombi, mas o fato de eu ter ficado com raiva não alterou o trajeto dela. Eu nunca ouvi falar que o governo deixou de cobrar imposto de renda porque o contribuinte ficou bravo, ficou com raiva. Eu nunca ouvi falar de uma esposa que parou de gastar o cartão do marido porque o marido ficou com raiva. Receba. Aí é que ela gastou mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 3. Pesada é a pedra e a areia também, mas o que? A ira do insensato é mais o que? Pesada do que elas ambas. O que o sábio está dizendo, meu amigo? Você veja a pedra, veja a areia, são pesadas. Olha, a raiva pesa muito mais do que tudo isso. Imagina você ficar guardando raiva no seu coração, o que não está causando aí dentro? Que excesso de peso não está causando aí dentro? Deixa eu ir um pouquinho para frente, porque eu quero caminhar para o final. Há relacionamentos que são emocionalmente extorsivos. Há relacionamentos que sugam a tua espiritualidade. Meu Deus. Há relacionamentos que sugam a tua espiritualidade. E tem um exemplo bíblico que eu penso que é imbatível. Vocês se lembram de Sansão? Sansão e Dalila? Infelizmente, Sansão se envolveu num relacionamento emocionalmente extorsivo. Dalila a serviço, dos filisteus, se põe a descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Vocês conhecem a história bíblica, Juízes capítulo 16. Eu não sei, são relacionamentos que... O interessante é que as pessoas que se envolvem nesses relacionamentos parece que sentem uma atração por esse tipo de relacionamento, que parece que é um vício tão forte quanto vícios até em álcool e em drogas. São relacionamentos conjugais, relacionamentos entre colegas de trabalho, entre familiares. E olha só o que aconteceu com Sansão. Dalila começa a tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão, e o segredo da força de Sansão era a devoção dele a Deus. Sansão teve 3 oportunidades para se livrar daquele relacionamento. Numa ocasião, ele disse a ela que o segredo da sua força é que ele ficaria como um homem comum se ele fosse amarrado com vergas de vinho novas, que ainda não tivessem secado. Ela o amarrou assim. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele levantou, partiu tudo aquilo como se fosse estopa, como se fosse nada. Eu fiquei pensando quando eu li isso aqui hoje à tarde. Peraí, depois dessa primeira vez, será que Sansão não percebeu que a mulher o estava tentando destruir? Eu fiquei pensando comigo, qual a explicação que Dalila deu para Sansão que o tenha convencido a voltar a estar com ela? O que ela disse para ele? Olha, eles vieram, sei lá. Qual a explicação que ela deu para eles o fato de Sansão estar amarrado e ela presenciar tudo aquilo? Não é? Porque se de fato fosse uma companheira, não era a esposa dele, mas se fosse uma companheira, o mínimo que teria feito seria tentado ajudar. Eu não sei o que ela explicou, eu sei que ele, como muitos que estão envolvidos em relacionamentos abusivos assim, volta a estar com ela. E ela pergunta de novo o segredo da sua força. Ele fala, olha, cordas novas, e acontece a mesma coisa. Ele rompe as cordas. Depois, olha, se fizerem 7 tranças no meu cabelo e tal, eu vou ficar fraco. E não fica. Até que aconteceu o seguinte:
Juízes, capítulo 6, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 16, desculpa. Versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Pesou no coração de Sansão. Relacionamento abusivo, relacionamento extorsivo, pesou sobre Sansão, o coração importunou, cansou, até que ele quisesse morrer. Verso 17, descobriu-lhe todo o seu coração. Finalmente, aquele relacionamento sugou a devoção de Sansão a Deus. Escute a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dalila é excesso de bagagem. Deus poderoso. Há relacionamentos que são excesso de bagagem. Guarda o teu coração. Então eu devo abandonar? É um amigo, é uma amiga, é um cônjuge? Eu devo abandonar esta pessoa? Não. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não permita que relacionamentos abusivos tirem de você a sua devoção a Deus. Peça discernimento ao Espírito Santo, peça graça a Deus, e se for preciso que você se afaste momentaneamente de alguém, se afaste, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque Dalila é excesso de bagagem, e o segredo da tua força é a tua devoção a Deus. Não permita que estes relacionamentos tirem a tua devoção a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tanta coisa que nós poderíamos falar. Jó, no capítulo 6, versos 2 e 3, ele diz o seguinte: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Coração de Jó pesado com tristeza. Tristeza é excesso de bagagem. Tristeza é excesso de bagagem. Meu Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Vamos parar um pouquinho aqui. Todos os caminhos do homem são direitos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de te permitir trilhar um caminho que para você parece direito, Deus pesa o teu espírito. Deus coloca o teu espírito, o teu coração na balança, para ver se o peso do teu coração te permite caminhar naquele caminho. Mas o que é isso? Olha, há muitas pessoas que desejam, aspiram e pedem a Deus boas coisas, têm bons sonhos, têm boas aspirações, mas quando conquistam, esquecem da mão de Deus. Veja, eram caminhos que eram bons aos olhos da pessoa, sucesso profissional. Quando estava na pindaíba, era crente, fiel e dizimista. Quando veio a ter posses, se esqueceu de como era a pindaíba. E por aí vai. O que aconteceu com esta pessoa? O coração era pesado demais para receber aquilo. Por isso Deus muitas vezes evita que alguém receba alguma coisa num determinado momento, porque o espírito ainda está muito pesado. Precisa
preciso você tirar do teu coração aquilo que não vale a pena mais guardar. Tirar do teu coração aquilo que está como uma pedra de moinho nos teus pés, e você tenta nadar, e você tenta ficar com a sua cabeça fora d'água, mas tem uma pedra de moinho te puxando, o excesso de peso no teu coração. O Espírito Santo deseja te libertar nessa hora. O apóstolo Paulo tem uma passagem linda na carta aos Filipenses em que ele fala o seguinte: olha, uma coisa eu faço, e essa é uma receita maravilhosa para mim e para você nesta noite. Uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entenda, há momentos em que a nossa sobrevivência espiritual depende de você aprender a deixar para trás as coisas que precisam ficar para trás. É preciso aprender a virar a página e dizer: Senhor, escreve a partir de hoje um novo começo para mim. Escreve a partir de hoje uma nova história para mim. A mágoa que eu tive com fulano está ficando para trás. A decepção que eu tive com ciclano está ficando para trás. A culpa que eu tenho pelas coisas erradas que eu já fiz está ficando para trás. Isso está causando excesso de bagagem ao teu coração. Você não devia carregar isso. Você não precisa carregar isso. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Deixa para trás as coisas que precisam ficar para trás. Oh, aleluia. E eu encerro te lembrando as palavras do próprio Jesus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que apropriado se a gente está falando de excesso de peso. Sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo? Eu engasguei. Jugo pode ser duas coisas. Eu vou falar só de uma, por causa do tempo. Jugo era uma haste de madeira que ficava sobre dois animais. Essa haste de madeira era presa ao pescoço de cada um dos animais, para que eles pudessem trabalhar juntos, no mesmo passo, lado a lado. O jugo mantinha os dois animais unidos. A lei judaica, inclusive, determinava que era proibido que um animal mais forte puxasse o jugo com um animal mais fraco. Isso está em Deuteronômio, depois procura. Porque o animal mais forte podia machucar o mais fraco, porque ele puxava o jugo mais fortemente. Aliás, é disso que o apóstolo Paulo fala quando ele fala sobre o jugo desigual. Não é que os cristãos, não é que o cristianismo é exclusivista, ou seja, olha, é só para quem está aqui. Na verdade, o que Paulo está falando é do sofrimento que o jugo desigual causa. Não é uma ideia de repressão, é uma ideia de cuidado com o coração de quem está participando de um jugo desigual, porque quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja puxa um jugo de uma forma diferente, e alguém vai acabar machucado. É isso aí. Esta que é a explicação. Então, quando Jesus fala, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está falando dessa haste que carrega um animal lado a lado com o outro. E o que ele está dizendo é que ele vai ao teu lado, no mesmo passo que você. Glória a Deus.
entre vocês tem um jugo, e o jugo se chama o sangue que ele verteu na cruz. E por causa deste sangue é impossível que ele não esteja ao seu lado. Ele verteu o sangue dele para que ele pudesse estar ao seu lado. E ele vai passo a passo. Se você dá um passo, ele dá um passo. Se você dá dois, ele dá dois. Se você recua um, ele recua um. Se você dá meio passo, ele dá meio passo. Só que tem uma diferença. Ele carrega todo o peso. Ele carrega todo o peso. É por isso que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. É leve e é suave para você. Porque na cruz do Calvário ele carregou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz pesou sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele carrega este jugo para que você tenha paz. Ele carrega este jugo para que o teu coração esteja leve. Ele carrega este jugo para que o teu coração esteja livre para adorá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus liberta corações nesta noite. O Espírito Santo liberta corações nesta noite. O Espírito Santo arranca excesso de bagagem de dentro de você. Você vai sair daqui nesta noite caminhando como que sobre as nuvens, leve, perdoado, liberto, sabendo que Jesus Cristo te ama acima de todas as coisas, que Ele não espera que você seja perfeito, Ele espera que você tenha um coração sincero, porque um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Quem tem glória, pode dar glória. Graças a Deus por esta palavra tão boa para os nossos corações. Pastor Luiz Amaral.